Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus nos abençoe. Nós estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns no seu capítulo 12, que trata da pneumatografia ou escrita direta e a pneumatofonia. Nós estamos no tópico da pneumatofonia, iniciando hoje o item 151. Diz Allan Kardec: acontece frequentemente ouvirmos com perfeita nitidez, quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que despertamos sobressaltados. Embora alguns casos se trate realmente de uma manifestação, nada há de tão positivo nesse fenômeno que não possa ser atribuído a uma causa semelhante à que expusemos na teoria da alucinação, no capítulo 6, itens 111 e seguintes. Além disso, o que se ouve dessa maneira não apresenta nenhuma sequência. O quadro muda completamente de aspecto quando estamos de fato acordados, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre podemos trocar ideias com ele e estabelecer uma conversação regular. É o que a maioria das pessoas não fazem porque entram em verdadeiro pânico, Paulo Renato. Justamente. E o próprio Kardec estimula nesse sentido, né? Porque essa conversa, dependendo, claro, do teor da conversa, você pode e deve esclarecer o espírito sobre o seu ponto de vista equivocado. A gente entende que os benfeitores espirituais não permitiriam, se a gente está no trabalho do bem, que determinadas entidades espirituais nos causassem prejuízo ao raciocínio. Então, se esse ou aquele espírito se aproximou de nós num estado emocional desequilibrado e com sérias dúvidas sobre a existência, sobre a questão de Deus, é natural que nós devamos estabelecer uma comunicação de informação e esclarecimento a esses espíritos, né, de modo que ele possa encontrar a paz, a tranquilidade que busca, assim como todos nós, né? Agora, se os pensamentos não são bons, né, são aqueles pensamentos que visam a causar dano a alguém, naturalmente que devemos orar aos benfeitores espirituais para que deem atendimento devido àquele espírito, porque nós não temos condições de fazê-lo, que ele seja atendido em outro lugar. Então é importante, né, essa questão do pensamento que Kardec levanta, né, uma vez que a influência existe, não adianta se esconder dela, né, os próprios barulhos, pancadas, a pessoa às vezes atribui à casa. A casa tem muito barulho, muita pancada, sons do nada, ouço vozes. O problema não é a casa, o problema às vezes é você, para onde a pessoa for, possivelmente ela vai encontrar os mesmos fenômenos, se for ela a doadora das energias para que os espíritos promovam aqueles fenômenos, né? Eu estava aqui me recordando, né, um fato que eu já relatei algumas vezes. Eu estava na casa espírita, e aí entrou uma senhora, uma jovem senhora, devia ter aí uns 40 e poucos anos, e ela desesperada, chorando muito, e eu falei, o que está acontecendo? E ela falando que não queria ouvir, botava a mão no ouvido, como se ela pudesse tapar os ouvidos para não ouvir o espírito, né?
Eu não sabia se era uma perturbação, né? Que às vezes a pessoa é perturbar, como Kardec falou, como é que você numa casa espírita você vai julgar? Eu não tenho uma mediunidade ostensiva de ver. Então no primeiro momento eu fiquei em dúvida, será que ela é uma pessoa perturbada? Ou será que ela está ouvindo alguma coisa? Aí eu acolhi, como ela estava chorando muito, levei ela para a sala de reunião mediúnica para poder conversar com ela. E ela me explicou que tinha um espírito seguindo ela pelo meio da rua e pedindo ajuda. Porque depois eu percebi que o espírito identificou que ela conseguia percebê-lo, ouvi-lo. E ele começou, me ajuda, e aquela confusão, e ela emburacou dentro do centro espírita. E aí eu falei com ela, olha, eu não posso ouvi-lo, mas você pode, ele tá aqui perto da gente? Ela falou, tá aqui. Falei, então você fale com ele. Aí eu perguntei assim, ele está me ouvindo? Aí ela parava, ele disse que sim. Ela era minha intérprete. Porque ele só, às vezes, só tem sintonia com ela e não te ouve. É possível esse fato. É por isso que eu perguntei. Ele consegue me ouvir? Ela falou, ele disse que sim. Aí eu falei, olha, meu irmão, você tá aqui numa casa, né, onde se trabalha em nome de Jesus. Nós estamos aqui para te ajudar. Você não precisa ficar mais atrás dessa senhora, porque ela está muito assustada. Você estava pedindo ajuda e aqui você vai ser ajudado. Expliquei tudo para ele, né? E perguntei a ela, ele me entendeu? Ela falou, ele disse que sim, e ele está agradecendo. Aí depois eu perguntei, e agora? Ela falou, ele aceitou a ajuda e aí ela acalmou. Eu até hoje, eu não sei, né? Depois avaliando, conversando com ela, que aí a gente vai ver se a pessoa é uma pessoa lúcida, não é? E eu vi que ela era uma mulher lúcida, que trabalhava, tinha uma vida normal. Então eu falei, bem, não me parece um caso de esquizofrenia, não me parece um caso de alucinação. Realmente ela ficou mais calma depois, frequentou o centro há algum tempo e depois eu não a vi mais. Mas era aparentemente um caso desses. A pessoa escutou, o espírito ficava ali, me ajuda, e ela não conseguia, como diz Kardec aqui, estabelecer uma conversação para acalmá-lo, né, para orientá-lo, até por ela também ser inexperiente em lidar com essa questão mediúnica e até de como se iria orientar esse espírito, que é algo que acontece com a maioria das pessoas. Isso. É interessante esse alerta que Kardec dá, para que não consideremos, nós os espíritas especialmente, qualquer barulho, qualquer som como provindos, né, de uma entidade espiritual. Né? Antes tem que se ver as causas. O próprio Kardec, ele relata um fato, está lá nos registros de obras póstumas, ele relata o fato que certa feita ele estava lá nos seus afazeres e teve alguns barulhos no seu quarto, né, nas paredes e tal. Ele não, pelo que é relatado ali, ele não perguntou, não questionou os espíritos. São vocês que estão batendo? No primeiro momento, ele até foi verificar dentro de casa se estava tudo fechado, se estava tudo ok. Ele agiu mas ele percebia que toda vez que ele sentava para escrever o artigo que ele estava escrevendo, o barulho recomeçava. Então ele percebeu que tinha alguma ligação depois com o que ele escrevia, com o que ele estava escrevendo. Mas é interessante ressaltar que Kardec já trabalhava, né, já tinha lidado com os espíritos através dos médios, estava lá escrevendo o livro dos médios, o livro dos espíritos e tal, e estava nos seus afazeres. E ele escutou aquele barulho, ele poderia ter de imediato pensado, são os espíritos que querem se comunicar. Mas não, ele foi coerente com o que ele recomendava. Ele procurou uma possível causa física tão somente. Né, um deslocamento de ar, algum fenômeno do magnetismo. Como você falou, ele só aventou a possibilidade de ser uma tentativa de comunicação espiritual quando ele percebeu realmente que o barulho que cessava quando ele parava de escrever, voltava quando ele tomava a caneta, o lápis para escrever, né? Aí ele associou. Ele falou, não, deve ser espiritual e amanhã eu falo lá através do médium com o espírito que porventura esteja aqui tentando se comunicar. Foi o que ele fez depois. E o espírito confirmou para ele que tinha algo errado no que ele estava escrevendo. E ele falou, mas eu corrigi. Já corrigi. Mas continua lá o erro. O erro está lá. Olha da primeira à 30ª linha. Da terceira à 30ª linha. Verificarás um erro grosseiro. Ele disse que falou, realmente. Meu Deus do céu, quando ele foi lá olhar, como é que eu não vi isso? Deixei passar.
Mas o que eu acho interessante nesse texto é justamente isso. Que isso Kardec... é importante também, até porque a gente fala, Kardec papou mosca ali, os espíritos não iam deixar, né? Com certeza. Porque quando tinha alguma coisa ali, eles iam lá e... Grave, ele corrigia. Aquilo que não era substancial, que não era essencial... Tudo bem. No ensinamento, eles deixavam passar naturalmente. Não iam trazer a obra perfeita e acabada, porque a própria obra... ela não é uma revelação no sentido original do termo, né? Ela passou pelo critério, pelo crivo do raciocínio de Kardec. Então ele também tinha que avaliar os fenômenos que passavam, que estavam à sua disposição, de modo que a doutrina espírita tivesse um contributo, digamos assim, da mente humana encarnada, né? Então a doutrina não surgiu pronta e acabada, como muitas doutrinas religiosas do passado. Ela realmente foi fruto da observação, da análise, da síntese. Então Kardec também, como todos nós, está sujeito a enganos, mas que os espíritos, repetimos, quando aquele engano poderia interferir no fundamento da doutrina, eles faziam as correções, chamavam a atenção que era necessária. Isso. É interessante o que você está colocando, Paulo, porque na obra básica tem aquelas notas e tem aqueles textos que partiram da reflexão do Kardec, mas sempre assessorado pelos espíritos, não é? E existem as mensagens que essas, sim, não tiveram interferência nenhuma de Kardec. Ele só avaliou, analisou, selecionou e colocou na obra. Justamente. O livro Obras Póstumas é muito interessante por causa disso. A gente vê aquela obra ali não foi escrita por Kardec. Ela foram escritos que eram seus particulares, que depois do seu desencarne as pessoas foram lá, olharam e acharam aqueles escritos e resolveram colocar na obra. Mas a gente observa que muitas avaliações de Kardec sobre médios, sobre fenômenos, elas não foram publicadas. Elas ficaram como um aprendizado para ele. E os próprios espíritos disseram, certa feita a Kardec, que alguns ensinos que ele recebia deveriam ficar com ele, até que um tempo mais propício pudesse fazer com que aquilo pudesse vir a público, aquela informação pudesse vir a público. Então a gente vê sempre Kardec com esse equilíbrio, buscando errar menos, pesquisando mais, estudando mais, e seguindo o conselho lá de Santo Agostinho e de outros benfeitores espirituais, o Espírito Verdade, que falava para Kardec, não vá no passo que os outros determinarem. Não seja tão lento e não seja tão apressado, vá no passo que nós lhe recomendamos. Então Kardec é esse homem lúcido, como dizia Camille Flammarion, bom senso encarnado. E nós não devemos buscar em Kardec a perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas Kardec naturalmente tinha, como tem, a evolução necessária para interpretar o pensamento daqueles grandes benfeitores da humanidade. Né? A missão dele realmente foi extraordinária e ele tinha condições de fazer essa interpretação com a maior clareza possível dentro do que a obra exigia naquele momento. Os espíritos que trouxeram em nome de Jesus a nova revelação, né, o Consolador prometido, não iam colocar na terra alguém que não pudesse reconhecer e interpretar com a maior clareza possível o pensamento daqueles que se faziam, que eram representantes do Cristo. Então a gente às vezes esquece disso, né? A gente às vezes fala, mas esse Kardec falhasse e tal. A gente conhece esse argumento, mas a gente entende que dentro da promessa de Jesus que enviaria um novo Consolador, naturalmente ele escolheria para perceber esses ensinamentos do mundo espiritual, um espírito com absoluta condição de levar a obra adiante, sem abandoná-la, sem descaracterizá-la,
Espírito Verdade fala isso até em Obras Póstumas, naquelas anotações. Quando falou que escolhendo, né, se referindo a Kardec, que escolhendo o guia dele, o guia de todos nós, sabia do valor moral dele. É interessante. Lá. É interessante, porque quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, a profundidade das perguntas, que às vezes parece tão significantezinha, mas quando você vai destrinchar ali, né? A profundidade das perguntas está à altura da grandeza das respostas. E quando Kardec fala assim, e se eu falir? Ele está mostrando-se o ser humano que ele é, mas eu vejo nisso tudo também uma coisa, porque nós vivíamos uma época da considerada infalibilidade papal. Então, primeiro, ele despersonalizou a obra porque ele não assumiu a personalidade, não tem kardecismo, a obra não veio dele, o nome dele não era nem Kardec, era um pseudônimo, não é? Então, ali, ele saiu dessa ideia de um ser infalível estando à frente de um movimento. É aquela médium que disse que ele trazia a tiara espiritual, né, que ele seria líder, tipo Papa, ele rejeitou aquela ideia. Mas mais tarde, muito tempo mais tarde, ele encontra com ela e fala que realmente, ela fala para ele, eu não disse que você seria Papa, mas disse que você seria o iniciador, entre aspas, o chefe de uma grande notícia para a humanidade. Né? E ele disse que realmente foi isso que aconteceu, não buscou essa saliência, essa projeção, essa evidência. Ele não buscou, ela aconteceu naturalmente, a obra ficou em torno dele, porque é assim que tinha que ser. Ele reuniu os recursos para isso, né? Assim que tinha que ser, foi planejado para isso. Então vamos terminar aqui esse capítulo, quando Kardec nos diz: os sons espirituais ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras bem distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo. Embora sejam claras e distintas, as palavras nada têm de material. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se procedessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Entretanto, seja qual for a forma de sua produção, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Então, Miranda, isso acontece com muitos médiuns, né? Que a maioria relata que é como se fosse uma voz dentro da sua cabeça. Kardec diz que tem essa possibilidade, né? De uma coisa mais interna ou uma voz externa. Mas seja como for, o que importa é se o médium consegue identificar o que o espírito está querendo dizer na sua comunicação. Sim, e é interessante porque essa voz externa, né? Até já aconteceu, mas é muito raro. A voz interna fica mais frequente quando a gente está envolvido num compromisso, numa tarefa, e fica mais educado para perceber um pouquinho essa realidade. Porque uma coisa é fato, a voz não tem o mesmo som que o nosso, não é? Porque, será que não sou eu mesma falando? Mas o timbre de voz não é. É isso aí. E eu lembrei do dia que eu acordei, eram as 5 horas da manhã, aí fui levar as cachorras para ir fazer necessidade e tal, dei uma comidinha, aí voltei. Quando eu entrei no banheiro para lavar a mão, eu ouvi assim, e o seu quadril tá bem, como foi? E você bem tá com a dor no quadril. Aí eu falei, eu? De jeito nenhum, não tem dor nenhuma aqui, tá? Eu vou embora, ainda voltei para dormir um pouquinho. Quando Eduardo chegou, aí eu falei, Eduardo, você sabe que hoje de manhã, quando eu acordei assim, eu ouvi tal coisa, mas era aqui dentro, sabe, que essa voz interna. Aí ele falou, e eu tô com dor justamente no quadril, você aceitou a sugestão. Ela passa as mandingas tudo pra mim. Não deu certo. Alguém sugestionou. Eu falei, o quê? O meu não tá com dor nenhuma, não tenho dor nenhuma aqui. Gente, mas é mais ou menos assim, sabe? A sonoridade não é da voz do médium. Eu tava com uma dor enorme no quadril. Incrível, menino. Eu falei, agora eu descobri minha dor. Ela jogou a mandinga pra cima de mim. Fez o trabalho inverso. Passou pra cima de mim. Eu só não aceitei a sugestão. Chegaram junto dele, ele nem percebeu, né? E agasalhou a ideia. Aí. Por isso que é bom não desistir do trabalho do bem, da responsabilidade.
porque os espíritos podem criar embaraços para nós de forma que nós não demos conta das nossas responsabilidades, para nos tirar da tarefa. Então, se podemos de alguma forma nos movimentar com algum sacrifício, e se temos um compromisso no bem, né, o próprio desempenho do compromisso do bem trará para nós o alívio ou a cura necessária. Porque os benfeitores espirituais vão nos amparar para que a gente cumpra com as nossas obrigações. E isso aqui é importante, que a gente não dê ouvidos àqueles que desejam nos afastar de nossa responsabilidade no bem. Isso é importante ressaltar. Com certeza. Agora, o que fica de lição aqui nesse final, né? Eu acredito que tem algumas pessoas que estão nos ouvindo e que estão refletindo porque escutam os espíritos e muitas vezes não sabem como agir. É o conselho de Kardec, né? Que não importa se foi uma voz, né? Que ele fala aqui, que repercute no nosso foro íntimo, ou se é uma voz exterior. Se você consegue identificar o que o espírito está falando, é importante que você, como diz Kardec, procure, através da oração, mas também da orientação ao espírito, ajudá-lo, né? Se for um espírito com mais intenções, você não precisa perder tempo com ele diretamente, porque não vai adiantar, mas envolvê-lo na oração e pedir ajuda dos benfeitores, não é isso, Renato? Justamente. E até aconselhável, de bom alvitre, como se diz, se a pessoa não sabe exatamente o que fazer, que ela abra um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ou mesmo o Livro dos Espíritos, ou abra a sua Bíblia e leia no chamado aleatório, e leia em voz alta, né, aquele trecho que ela destacou sob a inspiração dos benfeitores espirituais. Porque, por certo, os benfeitores vão intuir a pessoa para que ela abra a mensagem de que não só ela necessite, mas que aquele espírito também necessite. Então é bom abrir lá no chamado acaso e ler em voz alta. A pessoa fala, mas não consigo nem ler, mas tem que se esforçar para ler. Porque senão aquela voz que está ali perturbando, ela vai ganhando força e você vai perdendo o controle. A gente precisa confiar naqueles que nos protegem e amparam. Porque se a gente se entrega totalmente na mão daqueles que estão perseguindo, realmente fica difícil dos benfeitores auxiliarem. Não é que eles não estejam ali. Ainda ontem eu conversava com um médium, ele fala, mas cadê os meus guias que não fazem nada? Eu falei, mas você consegue entrar em sintonia com eles? Você só está ouvindo o outro lado. Quer dizer, o outro lado fica mandando ele tirar a vida dele, fica mandando ele tirar a vida de outra pessoa. Eu falei, até que ponto você está fazendo um esforço para sintonizar com seus guias e deixar de dar ouvidos a esses que estão te orientando dessa forma? Eles só estão se aproveitando da brecha que você está dando. A questão realmente é muito delicada e tem sutilezas, né, que só deve ser tratada pessoalmente. Cada caso realmente é um caso, mas em linhas gerais o recurso é esse, prece, oração, confiança em Deus, pedir a Deus que permita que as forças do bem que nos orientem, nos auxilie e auxilie aquele enfermo e desencarnado, e culto no lar, tomar passe também. E a leitura, uma leitura edificante, todos os dias. A gente esquece dessas leituras edificantes. A gente não tem um tempo, nunca tem tempo para o que é bom. Tem que higienizar a mente. Né? Mas, em situação de emergência, a gente deve procurar um tempo. Um tempo para a própria alma. Porque a gente dá todo o nosso tempo para o corpo, né? Para as questões mais imediatas que são necessárias. Mas, como diz os espíritos Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, se o corpo precisa de cuidados, a alma também. E aí, Miranda? 30 segundos. Não, é o que nós estamos estudando mesmo, né? O esforço de cada um. Sabemos que quando a pessoa está envolvida nesse tipo de situação, requer um esforço maior. E por isso, o ideal é contar com a presença de um familiar, de um amigo,
né, que possa estimular, porque sozinho fica mais difícil. Então buscar a ajuda de alguém e até de um terapeuta, porque vai de alguma forma trabalhar esse fortalecimento. E dito isto, acabamos aí o programa, mas não fiquem tristes. Semana que vem aqui estaremos de volta iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 13, falando sobre a psicografia. Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos. Nosso Senhor Jesus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade. Associem-se, coloquem a sua família para assistir esse belo programa. Clube da Fraternidade é o 3386-1422. 3386-1422. Astênio, novamente, aonde você parou? Então, nós estamos estudando a Revista Espírita de dezembro de 1858, onde Kardec traz o título geral de Dissertações de Além-Túmulo. Primeiramente, ele traz uma dissertação a respeito do sono de um autor espiritual desconhecido. E agora ele traz uma dissertação sobre, e o título é As Flores. E ele começa esse tema, né, sobre as flores, ele começa com uma observação, né, para explicar a origem, o médium, né, que prescreveu. Então ele diz o seguinte: esta comunicação e a seguinte, então porque esta comunicação é as flores, a comunicação seguinte é o papel da mulher, ambas recebidas por esse médium aqui. Então ele fala: esta comunicação e a seguinte foram obtidas pelo senhor F, do qual já falamos em nosso número de outubro, a propósito dos obsedados e subjugados. Então, em outubro, de fato, ele tinha falado sobre o caso desse médium, que ele era um excelente médium, mas ele era vítima de um espírito obsessor que o fascinava, né? Então, ele estava encantado com tudo aquilo que ele recebia desse espírito. E falava um monte de bobagem, né? Um amontoado de bobagens, né? Mas parecia bonito. Então, e ele foi orientado, como ele era um bom médium, ele foi orientado por um dos espíritos, aí obviamente o espírito amigo, para que ele procurasse Kardec. Aí ele submeteu as bobagens dele ao Kardec, né? E aí Kardec o ajudou a vencer a transformar aquilo em cultura verdadeira. Isso, né? Então ele fala assim: do qual falamos em nosso número de outubro, a propósito dos obsedados e subjugados. Por elas poderemos julgar a diferença que existe entre a natureza dessas comunicações atuais e as antigas. Então ele pegando essas duas comunicações, as flores e o papel da mulher, recebida pelo Sr. F, com as comunicações que o Sr. F recebia antes de ser curado da obsessão, né? Sua vontade triunfou completamente da obsessão de que era vítima, e seu espírito mau não reapareceu. Estas duas comunicações foram-lhe ditadas por Bernard Palissy. Então, o Bernard Palissy nós já conhecemos de outros temas que nós estudamos aqui no programa, principalmente em relação a pinturas mediúnicas. Mediúnicas. Então, fala assim:
As flores foram criadas, isso aqui agora é o Bernard Palissy, ok? As flores foram criadas no mundo como símbolos de beleza, da beleza, da pureza e da esperança. Então, nessa linguagem poética dele, ele desperta em nós um sentido que talvez nós não tivéssemos até agora, de admirar mais as flores, admirar a beleza divina. Prestar mais atenção. Isso, a beleza divina patenteada nas flores, os artistas celestes, né? Porque como nada surge por acaso, essas belezas foram trabalhadas por alguma inteligência. Então as flores foram criadas no mundo como símbolos da beleza, da pureza e da esperança. Por que não imagina o homem que vê as corolas se abrirem todas as primaveras e as flores murcharem para se transformarem em frutos deliciosos, que sua vida também florirá para dar lugar a frutos eternos? Então o Bernard Palissy aqui está nos intuindo, nos sugerindo que ao examinarmos o fenômeno que acontece com as flores, nós verificarmos o que deve acontecer conosco também, né? Ele prossegue dizendo o seguinte: estas flores jamais perecerão, como não perece a mais frágil obra do Criador. Coragem, pois, homens que tombais no caminho, levantai como lírio. Então, está observando que, embora ele esteja se referindo a flores, ele não se limita às flores, ele está fazendo só um paralelo entre as flores e a nossa vida, né? Para essas flores jamais perecerão, como não perece a mais frágil obra do Criador. Coragem, pois, homens que tombais no caminho, levantai como lírio após a tempestade, mais puros e radiosos. Como as flores, os ventos vos açoitam por todos os lados, vos derrubam e vos arrastam pela lama. Mas quando o sol reaparece, vossas cabeças se erguem mais nobres e mais altivas, né? Então não é por causa dos ventos e das chuvas, etc., que as flores deixam de ser bonitas, né? Quando a tempestade passa, elas se erguem novamente com a mesma beleza de antes, né? Não se tornaram feias por causa das provações que enfrentaram. Você me lembrou agora aquela olhai os lírios do campo. Isso, né? Realmente era o que o Francisco de Assis mais se identificava, né, no ensino do Evangelho, e quando Cristo dizia isso, né? Olhai os lírios do campo, né? Que não tecem, nem filham, né? E nem Salomão se vestiu como tanta sabedoria, né? Bom, amai, pois, as flores. Amai, pois, as flores. Não é apenas admirar, é amar, né? Amai, pois, as flores. Elas são o emblema de vossa vida, e não temais corar por serdes a elas comparados. É interessante que fala assim, bom, está me comparando a uma flor, a flor é simplesmente um ser vegetal, né? Ele fala assim, como é que é? Amai, pois, as flores, elas são o emblema de vossa vida, e não temais corar, envergonhar-se, né? Por serdes a elas comparados. Tende-as nos vossos jardins, nas vossas casas e até mesmo em vossos templos, pois que estarão bem em qualquer parte. E a gente vê nas obras do André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, né, que os espíritos mais elevados, a gente viu que na própria Revista Espírita, quando a gente descreveu a casa do Mozart em Júpiter, as flores, né, extremamente presentes, né? Exatamente. Então, em todos os lugares, elas convidam a poesia, elevando a alma dos que as sabem compreender. Não foi nas flores que Deus manifestou todas as suas magnificências. Ele está levantando essa hipótese de nas flores Deus se manifestar fortemente. Nós que vivemos buscando a presença de Deus, é muito forte a presença de Deus nas flores, né? Então não foi nas flores que Deus manifestou todas as suas magnificências. De onde conheceríeis as suaves cores com que o Criador alegrou a natureza, se não fossem as flores? Antes que o homem tivesse cavado as entranhas da terra para encontrar o rubi e o topázio, havia flores diante de si, e essa infinita variedade de matizes já o consolava da monotonia da crosta terrestre, né? Isso é bonito, né? Porque
A gente sabe que existem mundos desérticos, né? Que não tem beleza natural nenhuma, né? Eles têm utilidade, mas beleza natural eles não têm. Então nós podemos contar com as flores no nosso mundo é uma dádiva, né? É uma bênção divina. Amai, pois, as flores, sereis mais puros e mais ternos. Então ele está afirmando que se nós amarmos as flores, nós seremos mais puros e mais ternos. Sereis talvez mais crianças, mas crianças queridas de Deus, e vossas almas simples e sem mácula serão acessíveis a todo o seu amor, a toda alegria com a qual ele aquecerá os vossos corações. Ele está, no fundo, nos induzindo, e provavelmente esta tenha sido uma experiência frutífera dele, né, de cuidar das flores, de amar as flores, e que teria feito muito bem ao progresso dele, né, porque ele não iria nos estimular a olhar mais para as flores se não tivesse qualquer efeito no nosso progresso, né? Exatamente. No nosso equilíbrio interior e daí por diante. As flores querem ser cuidadas por mãos esclarecidas. A inteligência é necessária para a sua prosperidade. Durante muito tempo laborastes em erro na terra, ao deixar esse cuidado a mãos inábeis que as mutilavam, imaginando embelezá-las. Aqui, de algum modo, a gente observa uma crítica dele a quem quer ficar tosando, né, as plantas, as flores, etc., para poder criar cenas, né, desnecessárias. Exatamente. Porque as flores em si já são belas, né? Então vamos ver como é que ele fala aqui mais na frente. Ele fala assim: durante muito tempo laborastes em erro na terra, ao deixar esse cuidado a mãos inábeis que as mutilavam, imaginando embelezá-las. Nada é mais triste que as árvores arredondadas ou pontiagudas de alguns de vossos jardins. Né? Esses jardins totalmente artificiais, né? Embora com flores naturais, são artificiais, né? Com desenhos, né? Ele fala assim: verdadeiras pirâmides de verdura que fazem o efeito de um monte de feno. Aqui ele pegou pesado, né? Bom, deixai a natureza tomar seu impulso sob 1000 formas diversas. Aí está a graça. Feliz o que sabe admirar a beleza de uma haste que balança, semeando sua poeira fecundante. Feliz o que vê em suas cores brilhantes um infinito de graça, de finura, de colorido, de matizes que fogem e se buscam, se perdem e se reencontram. Feliz o que sabe compreender a beleza da gradação dos tons. A gente vai ver, todos, né, que estão ouvindo essa mensagem da Palissy, né, nesse momento, vão verificar que é inevitável que, a partir dessa meditação, a gente passe a ter uma relação diferente com as flores, né? Perfeito. Nós vamos sair daqui e vamos olhar as flores com outros olhos. Não tem jeito, agora a gente já caiu no encanto, né? Né? E a gente não vai mais olhar as flores como a gente olhava antes, né? Então prossegue o Palissy dizendo o seguinte: desde a raiz escura que se consorcia a terra, como se fundem as cores até o vermelho escarlate da tulipa e da papoula. E aí ele abre o parênteses dizendo: por que esses nomes rudes e bizarros? Né? Ele não gostou dos nomes que deram essas flores, né? A tulipa e a papoula. Ele achou que com a beleza delas, elas mereceriam um nome mais leve, né? Bom, então por que esses nomes rudes e bizarros? Estudai tudo isso e notai as pétalas que saem umas das outras como gerações infinitas até seu completo desabrochar sob a abóbada celeste. Né? Então, as flores crescendo sempre na direção do céu, né? Sim. Como se elas desejassem encontrar o céu. Só que elas também, para encontrar o céu, precisam dos cuidados humanos, né? Então,
nós precisamos, elas são também nossas irmãs, né, do reino vegetal, mas precisamos cuidar delas como nossas irmãs menores. Como devemos cuidar dos animais como irmãos menores. Os animais também. Isso. Como você bem falou. Uhum. Então, prosseguindo, né, e o nosso querido Palissy, né, já chegando ao término, né, da mensagem dele sobre as flores, ele fala o seguinte: as flores não parecem deixar a terra para se lançar em direção a outros mundos. Parece, né? Elas estão sempre em busca, né? Não ficam paradas, né? Você olha as flores a cada dia, né, a cada semana. Elas crescem, né? É como a semente, né? E assim deveríamos ser nós também, crescermos, né, a cada dia. É verdade. As flores não parecem deixar a terra para se lançar em direção a outros mundos. Não parece que muitas vezes vergam dolorosas a cabeça por não se poder elevar ainda mais alto? Então, quando elas chegam numa certa altura, elas começam a cair, né? Sim. Por sua beleza, não imaginamos que estejam mais perto de Deus. Imitai-as, pois, e vos tornareis sempre cada vez maiores, cada vez mais belos. Então, é um conselho dele aqui. E ele deve estar dando esse conselho com base em experiência própria, né? Então ele está mostrando para a gente aquele negócio que o Cristo dizia, né? Para quem sabe ver, né? Tem olhos de ver e tem ouvidos de ouvir. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque ele está nos dizendo, nos apontando um dos caminhos, né? Para que nós possamos alcançar equilíbrio e automaticamente crescer. Por sua beleza, não imaginamos que estejam mais perto de Deus. Imitai-as. Então, sugestão dele para imitarmos as flores. Isso. Imitai-as, pois, e vos tornareis sempre cada vez maiores. Então, do mesmo modo que elas se tornam sempre cada vez maiores, nós também, cada vez mais belos. Vossa maneira de aprender botânica também é deficiente. Você que é da área de biologia. Sim, biologia, né? Então, vossa maneira de aprender botânica também é deficiente. Não basta saber o nome de uma planta. Exorto-vos, quando tiverdes tempo, a que também trabalheis numa obra desse gênero, né? Desse gênero de observação, né? Das flores, né? Transfiro para mais tarde as lições que vos queria transmitir nestes dias. Elas serão mais úteis quando tiverdes em mãos a sua aplicação. Então ele queria escrever ainda mais a respeito de botânica, das flores, etc., mas não seria ainda agora, né? Transfiro para mais tarde as lições que vos queria transmitir nestes dias. Elas serão mais úteis quando tiverdes em mãos a sua aplicação. Então falaremos do gênero de cultura, dos locais que lhes convém, da disposição do edifício para arejamento e da salubridade das habitações. Então a gente vê aqui um espírito elevado, né, como o Palissy, querendo prestar um serviço de ensinar como se deve cuidar das flores, do ambiente onde as flores devem ser. Com carinho, com atenção, né? E a última frase do Palissy a respeito das flores foi: se fizerdes, aqui foi um conselho dele ao Kardec, falou: se fizerdes imprimir isto, suprimir os últimos parágrafos, seriam levados à conta de anúncios. Então, Kardec só não informa aqui se ele suprimiu os últimos parágrafos, né? Que a gente não sabe se o que a gente acabou de ler foram os últimos parágrafos ou se de fato nós não lemos os últimos parágrafos porque Kardec ele suprimiu. Teria suprimido. Então, o conselho dele é: se for imprimir, se for publicar, não publica os últimos parágrafos porque vão receber críticas, né? Dizendo que são anúncios. Parece que é porque ele estava anunciando que daria um curso, né? Uns ensinos a respeito de botânica, né? Bom, o nosso tema, então, né, o nosso subtema, dentro das dissertações de Além-Túmulo, né, que foi sobre as flores, uma mensagem de Bernardo Palissy, nós terminamos. A outra mensagem, também do Bernardo Palissy, recebida pelo mesmo médium, que tem por título O Papel da Mulher. Nós vamos iniciar o nosso tema hoje, mas certamente vamos ter que retornar a ele, porque ele é longo, no nosso próximo programa. É longo. Não dá tempo de terminarmos hoje, né? Mas vamos lá aproveitar o nosso tempo. O Papel da Mulher,
pelo espírito Bernardo Palissy, através do médium Sr. F. Né? Diz assim, ó, sendo delineada mais graciosamente que o homem. E é interessante, o Palissy aqui, né? Está aparecendo Victor Hugo. Né? Victor Hugo. Porque o entendimento dele da mulher, né? Lindo aqui. Ele fala assim, ó, sendo delineada mais graciosamente que o homem, a mulher denota naturalmente uma alma mais delicada. Obviamente que existem exceções, existem umas brutalizadas aí, né? Inclusive o Victor Hugo, né, quando ainda encarnado, quando ele escrevia como homem ainda, né, como escritor francês, ele dizia que as mulheres morenas eram mais masculinizadas, né? Uhum. Então ele identificava maior feminilidade nas louras, nas brancas e daí por diante. Mas era uma visão dele como homem, né? Então, sendo delineada mais graciosamente que o homem, a mulher denota naturalmente uma alma mais delicada. É assim que nos meios semelhantes, em todos os mundos, a mãe será mais bonita que o pai. Nem sempre, verdade, né? Nem sempre. Bom, mas de qualquer forma, ela é vista como mais bonita pelo filho. Sim. Né? Embora também nem sempre, porque às vezes o pai é mais meigo do que a mãe, né? É mais fraterno, mais fraterno do que a mãe. Aliás, ultimamente, Joana de Ângeles tem chamado muita atenção das mulheres mães, né? E reconhecendo como os homens têm superado as mulheres muitas das vezes na educação, né? No trato com os filhos, né? As mulheres ficam se deixando ficar muito nervosas, etc. Pela vida, né? Né? Então ele fala assim, vou voltar, é assim que nos meios semelhantes em todos os mundos. A mãe será mais bonita que o pai, porquanto é a ela que a criança vê primeiro. É para o semblante angelical de uma jovem mulher que a criança volta incessantemente o olhar. É para a mãe que a criança enxuga as lágrimas e fixa o olhar, ainda fraco e incerto. A criança tem, pois, uma intuição natural do belo. Então, obviamente que a beleza real pode não ter um corpo belo, né? Mas a beleza interna ela é vista pela criança, né? Que não se engana. A criança não se engana. Quando a criança corre para alguém, ela está vendo muito mais do que um corpo, né? É verdade. Então, assim, ó, a mulher, sobretudo, sabe fazer-se notar pela delicadeza de seus pensamentos, pela graça de seus gestos, pela pureza de suas palavras. Tudo que dela vem deve harmonizar-se com sua pessoa, que Deus fez bela. Esse alerta aqui do Palissy é interessante porque às vezes algumas mulheres querem imitar os homens. Então o homem cospe no chão, ela quer cuspir também. O homem fala palavrão, ela quer falar palavrão também, né? Então isso aqui acaba sendo ridículo. Já é ridículo para o homem, né? Se torna mais ridículo para a mulher em razão da sensibilidade, né? Não cai bem, né? Não soa bem com a mulher ficar... E isso também é o que diferencia a mulher do homem, a sensibilidade, né? Hoje você muito bem falou aí, e já naquela época já se falava de que as mulheres querem igualdade, né? Mas essa igualdade não delimita ela a sensibilidade que ela tem. Sim, porque deve ser igualdade de direitos e não igualdade de comportamento. Exatamente. Né? Então, só repetindo o parágrafo que nós acabamos de ler, porque nosso tempinho acabou. Exatamente. Ele diz assim, a mulher, sobretudo, sabe fazer-se notar pela delicadeza de seus pensamentos, pela graça de seus gestos, pela pureza de suas palavras, e tudo que dela vem deve harmonizar-se com sua pessoa, que Deus fez bela. Então, se Deus entendeu por bem fazer a mulher mais bela, ela deve fazer por tudo para conservar essa beleza, né, que a natureza a deu, né, sem querer imitar os homens, porque é andar para trás. Exatamente. Né? Uhum. Então, mas por hoje nós terminamos, meu amigo. Nosso tempo acabou. Pois é, meu amigo. Estamos aqui terminando a Revista Espírita de 1858 a 1868.
eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. Associem-se. 3386-1422. 3386-1422. Até logo. Um abraço e um beijo. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.